Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa, principalmente num dia tão festivo hoje para nós, né? Estamos comemorando mais um aniversário do nosso Centro Espírita Anita Borel de Oliveira. E hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido irmão Fernando Ferreira de Carvalho, que vai falar para nós hoje sobre qual o papel da Casa Espírita na sociedade. E é um assunto sempre muito atual, né? Nós, como espíritas, qual o nosso papel na sociedade? E vamos estudar isso. O Fernando preparou um estudo legal para a gente na noite de hoje. Nós gostaríamos de convidar o Antônio para fazer a prece inicial e logo após nós vamos passar a palavra de Fernando. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais que sempre estão junto de nós, nos amparando, aqueles que trabalharam na organização, na fundação da casa. Sabemos que onde que eles estejam, estão recebendo as nossas vibrações. Quem sabe algum deles estão aqui junto de nós para esse momento de alegria. Que os mentores amigos possam auxiliar a cada um, levando o melhor para os nossos irmãos e que possa ser realizado aqueles ensinamentos que precisamos para o nosso dia a dia. Agradecemos a oportunidade e estamos aqui dando por iniciado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Fernando. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos hoje aqui reunidos, né? Queria parabenizar a casa pelo aniversário, que ela possa comemorar por várias décadas, né, esse trabalho grandioso de Jesus e divulgação da doutrina. Como o nosso companheiro bem disse, né, o tema que a gente escolheu foi um tema mais relacionado com o dia de hoje, né, que é a comemoração do aniversário da casa. Nada mais valioso do que a gente então falar, né, do papel da Casa Espírita na sociedade. E aí a gente vai elencar alguns temas aqui, tá, que a gente pesquisou, algumas obras, alguns livros, né, de federação, principalmente da Federação Espírita Brasileira, e a gente vai trazer aqui nada de novo, né, simplesmente recordar aquilo que a gente estuda no dia a dia, daquilo que a gente faz no dia a dia. E para começar, para quem não conhece, ou quem já conhece, todo mundo conhece esse livrinho aqui, essa pastinha, onde tem a história dessa casa espírita. Ontem e outros dias me debrucei com a leitura e fiquei emocionado. Isso aqui é um tesouro que tem que ser compartilhado com todos nós. Não pode ser guardado, não pode ficar na mão de uma pessoa só, porque aqui demonstra, né, o trabalho desses companheiros que não só edificaram essa casa, mas também edificaram todo o movimento espírita de Cataguases. A gente pode ver que a primeira até a quinta diretoria, basicamente, esteve presente na fundação de várias casas espíritas, partindo da casa-mãe, Paz, Luz e Amor. Aí, se eu errar alguma casa, me corrijam, por favor. J. Lacerda, Paz, União, Fraternidade, se eu não me engano, Anita, Bezerra, Germano, mais alguma casa? Antônio dos Passos. Então, todos esses companheiros que tiveram aqui na fundação participaram ativamente de fundação, não só das casas, mas do movimento. Então, aqui vai retratar, né, o quanto de dificuldades esses companheiros tiveram
ao longo da sua jornada, e eu acho que é uma leitura assim, boa, que acrescenta muito para nós que estamos à frente do movimento espírita, estamos à frente da direção da casa. E aí eu trouxe para a gente, para ilustrar essa figura, né, que mostra, né, do Velho Testamento, né, o gigante Golias com aquele homem pequenininho lá, né? O que a gente pode interpretar? Tem várias interpretações aí que a gente pode ilustrar, né? A gente ilustra primeiramente, né, a dificuldade que esses trabalhadores tiveram. Os problemas eram muito grandes, as dificuldades eram muito grandes, os recursos eram escassos, né? E mesmo assim, com toda a dificuldade, eles conseguiram vencer. Um outro ponto que a gente pode analisar também dentro do tema é que aparentemente, fisicamente olhando, é uma casa pequena, mas espiritualmente falando, ela é grande. E o trabalho que ela realiza também é um trabalho muito grande. Ela tem que vencer, né, muitas barreiras, muitas dificuldades para se manter de pé. E aí a gente trouxe, né, uma passagem do Evangelho para ilustrar realmente, né, o papel da casa espírita nas nossas vidas e também na sociedade. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há mais ou menos 64 anos que nós temos notícia, né? Edificou-se aqui no mundo físico esta pedra angular. Mas isso aconteceu muito antes, porque antes de edificar, né, a estrutura física, no plano espiritual ela já é planejada, projetada e edificada muito antes da gente conhecer essa estrutura física que a gente está aqui. Então esses trabalhadores de outrora, que com certeza, né, estão aqui hoje para homenagear todos vocês, eles planejaram isso tudo com muita dificuldade, chancelaram, né, algumas premissas e vieram, arregaçaram a manga para edificar, né, esse trabalho que é do Cristo. Então a fundação do Centro Espírita se deu num período onde tinha um monte de efervescência com relação à religião. O espiritismo, ele foi perseguido, esses trabalhadores, né, até a década de 60, 70, por aí, eram perseguidos, né, pelas outras religiões. Então era uma turbulência só. E então eles viram a necessidade de fundar, né, o Centro Espírita Anita Borella. E aí chancelaram esse nome, né? Quem não conhece o espírito de Anita Borella, foi um espírito que nasceu na cidade de Leopoldina, né? Mas teve o seu trabalho desenvolvido na região de Astolfo Dutra, conviveu com o espírito abnegado de Abel Gomes, né? Então era uma mulher, né, que defendia o espiritismo, né, com unhas e dentes, promovia um trabalho social muito grande, era defensora das mulheres, né, tinha como base a educação da criança. Então esse nome não foi escolhido à toa. E os ensinamentos que a Anita Borella, né, deixou para todos nós, né, fica presente até hoje, não só nesta casa, mas também no movimento espírita. E aí eu recomendo quem gosta muito de leitura, de procurar a biografia desse espírito, que assim, é luminoso. Esse espírito trouxe muitas informações para todos nós. Então esses
fundadores tiveram então a visão de proporcionar um acolhimento de aprendizado, aonde as pessoas pudessem ter um pouco mais de conforto. Hoje a gente está sentado em cadeiras confortáveis, mas nem sempre isso foi possível, né? Aqui nessa história aqui eu achei interessante, falando na ata de reunião, algumas histórias, que houve um tempo aqui em que tinham umas pedreiras aqui no rio, implodiram aqui, jogaram umas bombas aqui e implodiram uma parte aqui do rio, e aí os trabalhadores que estavam tendo grande dificuldade para arrecadar recursos, saíram com barcos aqui para pegar pedra, para fazer a fundação da casa. Olha a dificuldade que eles tiveram, e hoje a gente tem o conforto da internet, né? Pesquisa fácil, a casa, né? A maioria das casas hoje são climatizadas, tem ventilador, antigamente não tinha isso. Então hoje o trabalho no movimento espírita é muito mais fácil, né, Maísa? Muito mais fácil. Hoje a gente não precisa mais carregar a pedra que esses companheiros carregaram, a dificuldade de recurso, né, de conseguir um terreno. Alguém avalizou na época para comprar, né, porque na década de 60 era muito difícil, inflação lá em cima. Então foram pagando a prestações. Hoje está aqui a casa erguida, né? O trabalho está pronto, a bola está na linha do gol praticamente, é só a gente chutar, né? Então em 11 de 6 de 1961 era fundado o Centro Espírita Anita Borella de Oliveira, nome em homenagem à grande trabalhadora do movimento espírita de Astolfo Dutra. E aí a gente trouxe alguns nomes aqui, tá? E se estiver faltando eu peço desculpas, tá? Que são os nomes dos fundadores da primeira diretoria do Centro Espírita Anita Borella, que é o João Gonçalves Afonso. Eu não sei se tem alguém aí da família. A Maria Moura Afonso, que eu acredito que seja esposa, né? O Gustavo Braga, a qual eu também tive o contato e o prazer de conhecer, porque também foi um trabalhador do J. Lacerda. Aristóbulo da Silva, Vanluí de Moraes, Estevão Paulo Carlos, o Arthur de Oliveira Rocha, e um fato importante, que a família Rocha esteve envolvida em praticamente quase todas as fundações das casas espíritas de Cataguases. Lindolfo Rodrigues, José Luiz Braga, Vicente Ferreira Costa, tem também, aqui acho que ficou faltando, o Gustavo Braga, também tive a oportunidade de conhecer, o José Luiz Salles Vale também fazia parte da primeira diretoria? Não, esse José Luiz Braga. Mas ele fez parte da diretoria, não, daqui também. Ali na ata tem alguma coisa. Então, esses trabalhadores, né? Qual? É seu pai? Ah, que legal, tá vendo? E você é um trabalhador incansável, né? Eu estava junto dele assinando a ela também. Olha só que legal, que testemunho legal. É emocionante isso, gente, porque a gente, eu sou espírita desde pequeno, desde o berço, e eu pude acompanhar, basicamente, a minha base doutrinária vem do J. Lacerda. Então, assim, acompanhei meu pai, meu avô, que também fez parte da primeira diretoria do Paz, União, Fraternidade. Então, assim, são memórias que tocam o nosso coração, né, fazem toda a diferença. E a gente vai ver no livro Aconteceu na Casa Espírita, em que aquele chefe daquela horda, né, lá que estava reunindo e destruindo as casas espíritas no Brasil, ele, em determinado momento, depois de várias tentativas, lógico, a espiritualidade foi cozinhando ele, né? Porque se ela quisesse realmente destruir aquele trabalho, ela fazia. Só tem o livre-arbítrio, né? Então a gente permite que esses companheiros adentrem a nossa casa,
o movimento. Então a espiritualidade faz o possível, mas ela não pode interferir quando a gente dá uma brecha. E em determinado momento nessa obra, no momento assim crucial, é feita uma espécie de regressão de memória com Júlio César, e ele recorda que ele fez parte da construção da casa a qual ele estava atacando, colocando tijolo, carregando as coisas, e isso fez com que ele pensasse diferente daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava indiferente ao movimento, tinha raiva do pai. Então essa memória, essas memórias, né, que a gente tem desses trabalhadores tem que ficar viva, porque é um fortalecimento muito grande. E aí, algumas reflexões para nós fazermos. A casa espírita foi criada para as pessoas ou as pessoas foram criadas para a casa espírita? Então, cada um aí reflete, né? Se alguém quiser falar também, tá, gente? Pode falar. Qual que é meu papel na casa espírita? O que eu venho fazer? O que eu contribuo? Será que eu contribuo de verdade? Será que eu dou o meu tempo de verdade? Ou eu faço de forma automática? É também para a gente se pensar. E eu faço realmente com devoção, com coração? Porque o bônus horas no plano espiritual é o quanto de energia, o quanto de amor eu deposito naquela tarefa. E muitos de nós, né, por estar numa sociedade basicamente capitalista, materialista, né, a gente acaba fazendo as coisas no modo automático, né? Então há de se pensar qual que é o meu papel, o que eu tenho feito. E um outro ponto, eu trabalho para casa ou pela causa, porque tem diferença, tá? Tanto uma quanto o outro tem a sua devida importância, mas tem uma diferença muito gritante e muito grande. Porque eu posso desentender com a Maísa, com o Antônio, mas eu trabalho para Jesus. E desentendimento pode acontecer, né? Mas tem que se resolver, porque senão cria-se rachaduras na casa, né? E aí as diretorias começam a ser atacadas. Então, é de se pensar para quem que eu estou trabalhando? Para casa ou para causa? Porque a casa ela tem um tempo pré-determinado, mas a causa não. Nós não tivemos aí, apesar de fisicamente o centro não mais existir, mas ele continua, de alguma forma. Bezerra de Menezes não foi. Então, se eu só trabalhasse pela casa, a casa acabou, caiu, acaba, o trabalho acaba, porque o trabalho lá continua, né? Eles adaptaram, né, até poder conseguir recursos para construir uma nova casa, talvez. Então, há de se pensar aí o que a gente anda fazendo, trabalhando para casa ou pela causa. O que eu busco na casa espírita? O que eu venho buscar aqui? Consolo, eu venho buscar cura, eu venho buscar amizade, eu venho buscar estudo. Então são reflexões que a gente deve fazer. O que essa casa tem promovido na vida das pessoas? Cada casa ela tem um foco de trabalho, mas o principal papel dela não é a evolução espiritual. Então, se tiver um espírito que foi transformado nessa casa, ela já cumpriu o seu papel. Essa casa é uma figueira ressequida ou uma vinha que alimenta? Ela dá frutos temporãos? Ela só faz o trabalho mais ou menos de vez em quando? Ou ela alimenta o tempo todo? Também a gente deve pensar e passar por essa avaliação. Como que anda a direção dos meus trabalhos na casa? Será que eu faço a autoavaliação ou a avaliação
dos trabalhos, da evangelização, da reunião mediúnica, dos outros departamentos, assistência social, assistência fraterna. Como que está? Está legal? Não está? Está dando frutos? É hora de dar uma pausa? Vamos estudar? Vamos dar uma mexida? Porque a casa espírita, ela tem altos e baixos, né? Tem momentos, né, de muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade, e tem momentos também de leveza, porque senão a gente não dá conta. E a espiritualidade está o tempo todo ali amparando. Então, a gente tem que fazer essas reflexões, né, porque ela é muito pertinente e é proveitosa para todos nós. Isso não serve só para casa, serve para a nossa vida também. O que eu tenho contribuído para a minha família, né, para a sociedade, como ser integral, como espírita cristão? Será que eu sou um livro aberto, onde eu posso sair na rua com a cabeça erguida, ou eu tenho vergonha por ter atos que não são condizentes com aquilo que a gente professa? A gente não consegue fazer tudo, né? A gente está na luta. Mas será que eu sou um livro aberto? Isso. Será que eu sou um livro aberto e eu posso sair na rua assim, sem problema algum? Ao longo dos anos, o centro organizou uma variedade de programas, incluindo palestras, encontros mediúnicos e eventos comemorativos. Isso também está na ata. E aqui fala que foi criada a mocidade e evangelização, e já tinham 20 crianças na primeira criação. Olha que maravilha. Eu não sei se ainda chama, a mocidade chama Francisco de Assis, é isso mesmo? Era esse nome? Ceareiros do Bem, mas que A evangelização infantil é Francisco de Assis. Então, olha só, começar um trabalho de um departamento que já tem 20 crianças do início, na década de 60. Fernando, a gente vê que eles trabalhavam pela causa e pela casa. Isso. Porque tiravam dinheiro do bolso para poder construir casa, quando não ia arrebentar as pedras ali, né? E para construir as casas. Doavam coisas, bens pessoais para poder construir o movimento espírita, né? E eu achei muito rico, há um tempo atrás, eu estava pesquisando sobre a Semana Espírita, e aí eu encontrei as informações de que eles idealizaram a Semana Espírita no início do ano, tipo fevereiro para março, e em julho aconteceu a primeira Semana Espírita. Na época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, você tinha que resolver tudo por carta, tudo por telefone. Eles fizeram uma semana de palestras, e não era Semana Espírita como é hoje, que você vai lá e volta para casa, não. Vinha caravana para cá, ônibus lotado de visitantes do Rio, visitantes daqui da Zona da Mata, e ficava hospedado a semana inteira na Casa dos Espíritos para poder participar da Semana Espírita. Então, você idealizar uma coisa na década de 50 para 60, em fevereiro e em julho a coisa está concretizada, totalmente organizada. E os palestrantes, Maísa? Convidar palestrantes, telefone, palestrantes carta, assim, de alto nível. Mas Entendeu? eu entendi que ano foi. Foi a primeira, que não tem muita diferença de idade dessa casa, não. Entendeu? Eu tenho um evangelho que a minha avó ganhou numa Semana Espírita, fazia 100 anos de codificação, 1957. Aqui foi... Foi 60, 1961. Então, na década ali, né? 1957, Eu fiquei acho que foi muito a primeira impressionada. Semana Espírita. Foi esse trabalho deles, entendeu? Eu não Era sei, muita garra, muita eu não sei se determinação. foi nessa época, uma tia minha mãe, falou, o pessoal quer ir conhecer, passar a Semana Espírita em Cataguases. A gente pode ficar na sua casa? Ah, Minha deve mãe ser. falou, pode, com 40 pessoas. Nós Quando eu temos... cheguei em casa, que eu fui abrir a porta, não abri, aí empurrei. Quando eu consegui abrir a porta, tinha gente deitada pelo chão da sala. Eu fui dormir em cima da mesa. E corredor, todo Cheio de lugar gente. da casa tinha gente dormindo. É. Aí eu fui dormir em cima da mesa.
nós temos que tirar o chapéu para esses trabalhadores da primeira hora, porque eles fizeram muito com muito pouco. E hoje a gente tem muito e talvez, tá? Lógico que tem algumas exceções, a gente ainda faz muito pouco. Então, assim, me emociona muito. E um fato interessante também, que eu encontrei na biografia dessa casa, é que ela também foi pioneira nos encontros de coesão, fazendo a divulgação da doutrina e participando. Eu lembro que eu participava com meu pai e com meu avô pequeno, porque lá em casa somos 4 irmãos, dos 4, só eu e meu irmão que firmamos, né, mais ou menos na doutrina. Minha irmã, hoje ela não vai muito, a minha outra irmã mais nova é católica, mas acredita, não perdeu a base, e eu fui o único filho que meu pai me obrigava literalmente a ir ao centro. Se eu não fosse, eu não jogava bola, eu não saía para brincar. Então eu era obrigado a ir no centro. E isso me causava uma revolta muito grande, mas me fez bem. Quando eu fui amadurecendo, eu vi que o que ele fez por mim me deu forças. Então eu lembro desses encontros, ficava lotado com as luzes. E eu tinha 8 anos, cheguei a ganhar um livro. Fiquei muito feliz, ganhei um livro do Chico Xavier para criança, Evangelho para criança, desses encontros de coesão, da qual essa casa, segundo, né, a biografia, foi pioneira, né, na divulgação. Então, assim, a gente tem que bater palma para esses trabalhadores, né, que não só fizeram acontecer aqui, mas no movimento espírita, como a Maísa disse. E para a gente avançar, o que é um centro espírita? É uma escola de formação espiritual e moral, um posto avançado de espiritualidade. Se a gente pudesse, nesse exato momento, perceber a dimensão espiritual desta casa, nós iríamos cair para trás. A quantidade de aparelhos, aparatos, movimentação de espíritos que tem, aparelhos que nós nem imaginamos ainda que exista no mundo físico, já existe no mundo espiritual, né? É uma coisa assim de assustar. Então é um posto mesmo avançado. Por isso que às vezes André Luiz, né, coloca no livro Conduta Espírita, e às vezes nós interpretamos de forma equivocada com relação ao silêncio. O silêncio que ele pede não necessariamente é o silêncio da fala, mas do pensamento. Que adianta a gente ficar aqui sem sorrir, sem se abraçar, sem conversar, mas a mente está um turbilhão. A gente está emanando um monte de vibrações que desarmonizam o ambiente da casa, complicando o trabalho da espiritualidade que preparou, né, com muito carinho, né, o ambiente para nos receber e para receber esses companheiros que nos acompanham e que vão receber algum lenitivo nesse dia. É um local de paz construtiva. A gente vê aí ao longo da história do movimento espírita, e a gente não pode fazer confusão de movimento com doutrina, porque tem uma diferença muito grande e as pessoas confundem. Movimento são as pessoas que fazem. A doutrina ela é pura, é o evangelho primitivo dos primeiros apóstolos. Então o movimento espírita ele é falho, mas a doutrina ela é água pura. E a gente vê em algumas casas, né, que essa paz construtiva é difícil de se manter, porque há dissensões. É a minha casa, é o meu departamento, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente trabalha para quem? Sou eu que mando aqui? A casa é minha? Então se eu morrer, ela morre comigo? Há de se ter critério nessas percepções e nessas avaliações.
Então ela tem que propiciar a união de seus frequentadores na vivência da recomendação. E a gente sabe, e vocês sabem mais do que eu, que tem casas espíritas que surgiram através de dissensões, de brigas. Ainda assim, do mal, a espiritualidade consegue fazer o bem, porque é um outro ponto de luz, um outro foco de luz. Mas é muito triste ver isso no movimento espírita. E acontece, tá? Eu morei 5 anos no Vale do Aço e lá muitas casas espíritas foram fundadas através de briga. E não é à toa que o Emanuel Cristiano trouxe essa obra, né? O Divaldo tem aí inúmeras obras, né, do Manuel Flamengo Miranda que mostram as dissensões, as rachaduras espirituais das casas espíritas por conta de ego, de egoísmo, de mando, de autoritarismo. Coisa que Kardec deixa para a gente deixar isso tudo de lado. Divaldo coloca para a gente que ela também é uma escola, né? Aqui a gente vai aprender as lições de Jesus, recordar aquilo que nós, né, deixamos de lado por várias existências, né? Então aqui a gente vai buscar esse conhecimento. A doutrina espírita ela é evolucionista. Então sempre a gente vai ter algo a aprender. A gente pode ler o Livro dos Espíritos 10 vezes. A cada leitura, a cada pergunta, a cada resposta, se nós tivermos a sensibilidade, os olhos, né, para absorver esse conhecimento, a gente vai ter uma percepção diferente, não é mesmo? Então ela educa, ela também é santuário, é um local sagrado, é um local onde a gente sente bem, onde a gente vai buscar os recursos necessários para o nosso bem-estar. Também é um hospital. Por quê? Porque aqui tem doentes. Nós não somos espíritos doentes, o Cristo não veio para os doentes, então todos nós necessitamos desse tratamento. E é também um lar. Quantas famílias não estão aqui hoje reunidas? Quantas famílias não participaram ou ainda participam da direção da casa, do trabalho da casa? E não só famílias, porque o lar hoje é amplo, né? A família hoje não é formada mais pelo homem, pela mulher, né? É o tio, a tia, o irmão, é o amigo, a amiga. Então a conotação de lar ela é um pouco diferenciada hoje, né? E ela também é um alimento, porque a doutrina espírita ela nos fortifica, ela nos fortalece nos momentos de maior dificuldade. Se a gente fizer essa conexão, né, com os espíritos superiores, com os trabalhadores dessa casa, a gente vai encontrar os recursos necessários. Às vezes a gente está fraco de energia, né, e aí nada que uma oração, um passe não resolva a situação, porque o mundo, né, como o próprio Divaldo coloca ali, dá muito choque, e aqui a gente está preparado para ser eletrocutado de verdade, né? Não é isso? Como que é o ambiente físico do centro? O ambiente deve ser acolhedor, tranquilo, propício à meditação e ao aprendizado. Isso são diretrizes, tá? Não quer dizer que a gente tem que seguir a risca, mas é o ideal. É o mundo ideal. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, né, com perfeição, com uma frequência, né, de elevação, mas é o nosso dever, nossa obrigação buscar. Geralmente conta com um espaço, sala de reunião, então a gente, né, recomenda, quando é possível, né, sala de evangelização, sala de passe, sala de tratamento mediúnico. Quando não é possível, devido a recurso, a espiritualidade ajeita. Mas o ideal é que se separem as salas para ter os ambientes, né, de cada departamento, né, e o ambiente espiritual. Às vezes a gente se preocupa muito com o físico. Vou pintar a casa, vou trocar a porta,
vou colocar ar-condicionado. Legal, é muito importante isso também. Mas não só isso, o ambiente espiritual. E o acolhimento, quando alguém chega, que às vezes a gente não dá a devida importância. O tratamento espiritual começa ali, ó. Um aperto de mão, um abraço, uma troca de olhar, ou uma simples boa noite. Antes a gente fazer essa reflexão, como que anda a ambiência espiritual da nossa casa, com quem nós estamos sintonizando, com esses trabalhadores, com os trabalhadores do Cristo, ou a gente ainda está, né, no nível inferior. O que eu sinto quando eu adentro nessa casa? Eu sinto bem, a ambiência é boa, aquele friozinho que todo mundo sente, fala que toda casa espírita é um frio que ninguém consegue explicar, a gente sabe o que é. Será que é assim em todas as casas espíritas? Então a função principal, né, como a gente já disse, cada casa tem um foco, mas o foco principal da casa espírita tem que ser a educação do espírito. Se ela fugir dessa base, nós estamos fugindo da base de Kardec e dos ensinamentos de Jesus. Pode ter um foco na reunião mediúnica? Pode. Pode ter um foco no passe, no tratamento espiritual? Pode. Mas a base do estudo, da palestra, ela tem que ser firme. E aí Bezerra de Menezes coloca, olha que coisa bonita, ensinar. A gente deve buscar ensinar, mas a gente ensina fazendo, né? Quando a gente manda um filho, vai tomar banho, não pisa descalço, aí ele olha para o seu pé, você está descalço, você não tomou o banho. Então a gente tem que ensinar, né? Principalmente as pessoas que estão chegando na casa, fazendo. A gente tem que crer, confiar, acreditar, mas nunca deixar de estudar. Espírita que não estuda é espírita preguiçoso, né? A espiritualidade não vai depositar maiores recursos em quem não tem uma ferramenta afiada. Aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas também alimentar, não só o alimento espiritual, mas também o físico, porque quem tem fome tem pressa. Então a gente também precisa prover recursos materiais aos necessitados, né, do bairro, da cidade, para que a gente também cumpra, né, a nossa tarefa de praticar a lei de amor e caridade. Então todos nós somos chamados à ação. É essencial que os indivíduos se engajem ativamente na casa, contribuindo com seu tempo e seu talento. Então a gente não tem que exigir do fulano, do ciclano, da Maria, do João, você tem que vir todos os dias na casa espírita. Às vezes ele vem uma vez e faz o trabalho bem feito. E a gente também tem que saber direcionar, né, esse talento para a atividade. Se eu tenho uma professora, por exemplo, e ela gosta, porque tem professor também que não gosta, é raro, mas tem, dá aula, tem facilidade com criança, e eu vou falar assim, não, você vai cuidar da assistência social. Ela pode fazer um trabalho legal, bem feito, mas se ela tem uma especialidade, ela gosta, ela já demonstrou, por que eu vou desperdiçar esse talento na assistência social? Se eu tenho uma assistente social, coloco ela na evangelização, também pode fazer um trabalho legal, mas por que eu não posso usar ela na assistência social? Então a gente também tem que saber direcionar os talentos que a gente tem na casa. E a participação coletiva não só fortalece a casa, mas também promove o crescimento espiritual. Então é preciso que todos os departamentos se conversem. Não adianta o João Lima
pensar de um jeito, o outro pensa do outro, e aí ele quer fazer daquele jeito, esse departamento faz do outro, aí eu consegui recurso para o meu, dele, ele corre atrás. Não funciona. É uma engrenagem. É uma engrenagem que precisa estar ali, todo mundo junto. Eu uso geralmente no trabalho o seguinte termo: a gente é equipe ou é bando? Ou morre todo mundo abraçado, ou corre todo mundo. O que vocês preferem? Então, o essencial para o equilíbrio da casa espírita é cordialidade, ausência de todo sentimento contrário e um único desejo de instruir e de melhorar o ser. Esse é o cenário perfeito e ideal que a gente tem que buscar como meta, como objetivo. Se a gente ainda não consegue fazer isso tudo, mas temos o dever e a obrigação de lutar com todas as forças. E para a gente ir adiantando, então qual é a estrutura básica do centro? Então esse aqui é o organograma que a FEB coloca, não necessariamente tem que ser assim, mas são o presidente está lá no topo, tem os diretores dos departamentos de juventude, de assistência fraterna, de estudo sistematizado, mediúnico, evangelização, livraria, coordenação juvenil. Então, basicamente, são esses setores aí que fazem acontecer dentro de uma casa espírita e principalmente na sociedade. Quais são as atividades que a gente tem? São 3: básicas, administrativas e de unificação. Então, as básicas são as reuniões de estudo, de forma programada, metódica ou sistematizada, que a gente tem aí os estudos sistematizados que facilitaram a nossa vida, porque esmiuçaram as obras básicas e as subsidiárias, as palestras, as reuniões de estudo da mediunidade. Então, se tem reunião mediúnica, deveria ter o estudo sobre mediunidade, é o básico que a casa deve buscar. Reunião de evangelização, e aí eu puxo sardinha para mim, a Maísa também gosta. Para mim, se fosse para escolher, se eu tivesse que escolher qual departamento permaneceria numa casa espírita, só pode ficar um. Eu, Fernando, escolheria a evangelização infanto-juvenil, porque eu estou preparando aquela sementinha que vai dar continuidade, e talvez as outras diretorias vão surgir dali, mas cada casa tem um foco principal e trabalha de acordo com a necessidade do bairro, do local e dos recursos que a casa possui. Divulgação, não pode faltar. A gente tem a obrigação também de fazer a divulgação da doutrina espírita, seja ela pelos meios de mídia social, através de palestra. As atividades administrativas que também devem acontecer para que as diretorias se conversem e tracem diretrizes para funcionamento normal da casa, para questões da sociedade em si e também do movimento espírita como um todo. E também a casa espírita tem a função de unificação, de unificar. Então, os frequentadores, os trabalhadores devem buscar estar participando ativamente dos trabalhos do movimento espírita de Cataguases, de outras casas, das federativas, quem pode, dos encontros. Só fortalece, a gente traz muitas ideias, muitas coisas boas surgem desses encontros. A coesão, por exemplo,
da Coeson surgiu encontro de jovem, encontro de mediunidade, seminários, congressos, tudo partiu da Coeson, pelo menos é o que eu conheço. Se tinha algum outro nome anteriormente, eu não sei, mas a gente traz, né, experiências vividas de outras pessoas, outras casas, então é importante essa troca. E a gente tem que também analisar quem que é o nosso público. A gente tem o espírito encarnado, o desencarnado, o espírita, o não espírita, a criança, o jovem, o adulto. Então, quem que é o meu público? Eu tenho que talvez utilizar de recursos mais básicos, talvez para estar trazendo os estudos para que todo mundo, né, consiga entender. Se eu tenho um trabalho de assistência social onde os assistidos participam, né, de alguma forma, e deveriam participar do trabalho, pelo menos de alguns minutos de palestra, eu tenho que usar de recurso, eu tenho que entender quem são essas pessoas que estão aqui. Eu tenho que falar de doutrina espírita sempre, porque estão aqui dentro, mas eu posso elencar temas dentro da base kardeciana, no cotidiano dessas pessoas, para que elas também se sintam mais confortáveis e sejam tocadas. Não adianta eu chegar aqui e querer jogar toda a base da doutrina para essas pessoas, que não vai funcionar. Então a gente tem que entender o público que a gente atende, quem frequenta aqui, quais as necessidades. Às vezes a gente tem companheiros que trabalham na nossa casa espírita, estão passando dificuldades diversas e a gente nem sabe. O que é preciso a gente fazer? E as reflexões? Os trabalhadores, os frequentadores e a comunidade estão satisfeitos com o trabalho? Fazer essa autoavaliação depois do final de qualquer trabalho. Como que foi? Aonde a gente pode melhorar? Sem apontar dedo. O que a gente fez que foi legal, que foi bom, podemos continuar. Vamos dar um exemplo. O chá é legal, todo mundo gosta, foi legal depois daquele estudo, daquela palestra? Foi. Então vamos continuar. Vamos trazer um chá de erva doce, vamos trazer outros chás, fazer essa autoavaliação. Após o trabalho mediúnico, seja o legal é que fizesse logo após, porque a gente esquece. Fazer a autoavaliação sem apontar o dedo. Aquela comunicação, eu achei isso. É recomendação de Kardec. Toda atividade na casa espírita deve passar pelo crivo da avaliação, analisando também a finalidade, os recursos a que se destina, para quê e por quê. A gente não tem que inventar roda. A gente não pode querer dar um passo maior do que a gente consegue, né? Eu falei aqui no início, esses abnegados trabalhadores deixaram a bola na linha do gol. É só chutar, é só tocar. Hoje a gente não precisa construir a casa, a gente tem que manter a casa. Não é fácil, não é tarefa fácil, mas era muito mais difícil antigamente. Hoje a gente tem um conforto. Esses trabalhadores foram perseguidos, muitos deles perseguidos. Eu lembro que o José Luiz Salles Vale falava lá no Jota, ele passou dificuldades financeiras por ser espírita, que acho que ele tinha uma quitanda ou algo desse tipo, e ninguém queria comprar. Hoje não tem mais isso. Então é muito mais fácil a gente manter a casa do que construir e erguer uma casa. Queria que ficasse essa ideia na cabecinha de todos nós, né? Fazia reunião mediúnica escondida. Também. Com alguém lá na porta vigiando. A polícia, muitas das vezes, na porta. Então, hoje é tudo mais fácil. E às vezes a gente fica reclamando, criando problema.
como diz o Haroldo, espírito de pijama, a gente não sai da cama, não quer andar. Hoje a gente tem condição de correr, a gente não quer andar, porque a comodidade nossa é grande. E a gente não tem a dificuldade que esses companheiros tiveram. Para a gente estar finalizando, a Casa Espírita pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Coloca os bens espirituais sobre os bens temporais. Não se compraz em buscar os defeitos do outro, nem colocá-los em evidência. Usa, porém, e não abusa dos bens concedidos. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Isso serve até mesmo fora da casa espírita. Quem tem empresa, quem registrou, por mais que a gente queira, né, lucro, que é natural, é normal, a gente tratar todo mundo igual. Não existe o médium melhor, o dirigente melhor, o diretor melhor. Todo mundo é igual. O Ronaldo Tonel conta para nós que quem dirigia a reunião mediúnica dele era um senhor que cuidava da limpeza do hospital onde ele era médico. Ele era o dirigente da reunião. E chegaram a questionar por que ele ser semi-analfabeto nesta existência, mas com uma moralidade fora do comum, e também estudava. E aí os espíritos trouxeram para eles na reunião que ele já tinha todo o conhecimento, principalmente na área de medicina, que ele precisava trabalhar a humildade. Então não existe melhor. Estes são alguns valores que devem orientar nossas ações na casa espírita. Então, orientar. Não deve ser imposta, né? E aí, para a gente finalizar, examinar os respectivos temas de serviço para não estancar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa, porque a rotina também nos suga as nossas forças. Da busca incessante da perfeição procede a competência real. Sempre querer fazer o melhor. Se hoje está bom, pode melhorar mais. O legado de Anita Gorella, patrona desta abençoada casa, eu estou ficando emocionado, é perceptível na continuidade do trabalho espiritual no centro. Sua capacidade de unir pessoas em torno da prática do amor e caridade inspira ações sociais até hoje. Então essas são as reflexões que a gente trouxe. Espero que possa ter contribuído de alguma forma para que a gente possa sair daqui pensando no nosso papel na sociedade, mas principalmente na nossa casa espírita, nesta casa espírita, pensando que todos nós, a todo instante, temos a oportunidade bendita de contribuir com Jesus na divulgação da Boa Nova. Que Jesus possa abençoar todos nós. Um grande abraço. Bom, nós temos que agradecer ao Fernando, o caminho que ele preparou o tema da noite hoje, né? Que ele possa continuar nesse trabalho maravilhoso e levar não só esse estudo, mas muitos outros, a outros corações. Nós vamos encerrar com a nossa prece e logo em seguida todos estão convidados para um cafezinho. Pai de amor e bondade, mais uma vez gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa, agradecer o amparo não só da patrona dessa casa, Rita Gorella de Oliveira, mas também desses incansáveis companheiros espirituais que nos amparam nas nossas lutas aqui
na condição física. Que nossa prece possa envolver não só os companheiros dessa casa, mas de toda a nossa região, de todos os nossos companheiros de ideal espírita. Que os seus lares possam ser visitados, também os nossos lares, e que todos possam receber as nossas vibrações de paz, amor e muito progresso espiritual. Que assim seja.